Gente, nós vamos falar bastante de Platão por aqui, né? Porque é um filósofo que eu gosto muito. E ele traz aí, né, uma série de coisas que nos ajudam a alimentar a alma. E grandes ensinamentos que eu acho que a gente deve trazer conosco para levar aí para a vida, tá? Para servir, né? Como uma ferramenta para ser utilizada a nosso favor. O conhecimento sempre é uma ferramenta, né? Que nós podemos utilizar a nosso favor. Unido à sabedoria, então, melhor ainda. Gente, eu vou gravar um vídeo só para o livro Fedro, de Platão. Mas nesse momento, eu quero falar de um pequeno trecho do livro e que quando eu li a primeira vez, me causou um impacto, assim, sabe? Porque eu me vi ali dentro daquela situação, né? Então eu acho legal a gente estar colocando, porque é uma coisa que eu noto que é muito natural entre as pessoas, né? No relacionamento entre as pessoas, especialmente nos casamentos, né? Então o que acontece? Nesse livro, Fedro, Sócrates e Fedro, eles começam a discutir acerca do discurso de Lísias sobre o amor. Né? Não vou entrar em detalhes aqui em relação ao discurso de Lísias, vou deixar para o vídeo que eu quero falar do livro no geral, porque também é bastante interessante. Mas enfim, Fedro ele está empolgado com o discurso que Lísias faz acerca do amor. E aí ele lê o discurso para Sócrates. Sócrates ouve e depois ele deixa Fedro assim chocado, porque ele não gosta. Ele não gosta. Ele fala para Fedro, ele fala, olha, se o próprio Lísias notar a retórica do discurso, nem ele vai gostar do próprio discurso que fez. Isso para falar só da retórica. Então o que acontece? Aí Fedro desafia Sócrates a falar acerca daquele assunto, de acordo com sua visão, com sua sabedoria, né? Ali dentro das próprias perspectivas. E aí Sócrates começa a dissertar acerca do amor dentro daquela perspectiva colocada por Lísias. E aí chega um momento que o Sócrates diz, gente, eu achei absolutamente interessante, porque coube perfeitamente para mim. E eu acredito que vai caber para muita gente também. Ele diz assim, que muitas vezes, quando nós amamos alguém, que nós cometemos o erro de apontar somente os defeitos daquela pessoa. Porque é uma forma de manter a pessoa presa a nós. É como se você se sentisse inferiorizado em relação ao outro, então você agride o outro, que é uma forma de você dizer, olha, você deu sorte de eu estar aqui com todos esses defeitos que você tem. Se não fosse eu, você estaria sozinho, ou você estaria sozinha, né? Gente, por que isso serviu tanto para mim? Me colocou assim, acho que uns 15 dias de reflexão
direto. Esse pequeno trecho. Porque quando eu era casada, meu ex-marido, ele só apontava os meus defeitos. Eu nunca vi ele falar de uma qualidade que eu tivesse. Nunca, 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 nunca. E eu falava, meu Deus, mas o que acontece com esse rapaz? Eu exalto tanto as qualidades dele. Por que ele olha para mim e só enxerga os meus defeitos? Gente, a gente faz muito isso. Nós fazemos muito isso. E a gente nem para se perguntar o porquê. Olha só que coisa. Um pequeno trecho de um livro com significado tão importante, tão interessante para nós. Por que eu ataco tanto? Se é a pessoa que eu amo, é a pessoa com quem eu compartilho a minha vida, com quem eu durmo, eu acordo todos os dias. Porque eu quero manter a pessoa ali. Só que vocês entendem que é um jeito bem equivocado. A gente está fazendo o caminho inverso do que deveríamos fazer agindo dessa maneira. Tanto que o meu casamento acabou. Eu não ia aguentar passar 30, 40, 50 anos da minha vida ouvindo ele falar só dos meus defeitos. Eu entenderia se na época eu tivesse conhecido Platão como conheço hoje. Aí Platão teria salvado um casamento. Porque eu ia entender, por fim, que ele estava fazendo aquilo na ânsia de me manter ao lado dele. Me diminuindo para dizer, olha, se você não ficar aqui, você não fica com mais ninguém. Né? Olha, agradeça a Deus que tem eu que te quer. É um modo inconsciente de dizer isso e um caminho errado. Se ele tivesse apontado também as minhas qualidades, porque, gente, apontar nossos defeitos é importante, mas as qualidades também, né? A gente precisa de reforço positivo, não é isso? Em tudo na vida. Se ele tivesse apontado também as minhas qualidades, ao invés de só os meus defeitos, eu estaria lá até agora. Não deu para mim. E eu sei que isso acontece com muita gente, não dá. Mas por que não dá? Porque nós não entendemos. É como eu acabei de dizer, se eu tivesse conhecido Fedro naquela época, com esses dizeres de Platão, teria salvo o meu casamento. Eu ia parar para pensar e ia dizer, gente, que loucura. Então quer dizer que ele aponta os meus defeitos no intuito de me diminuir para que eu tema deixá-lo e não tenha mais ninguém. Porque eu não sou digna de ter ninguém, já que eu sou tão... Gente, eu acreditava mesmo que eu era uma mulher péssima. Que eu era uma péssima mãe, que eu era uma péssima esposa. Ele me fez acreditar nisso por anos. Tá? Isso me rendeu muita autoanálise para eu saber lidar com isso e resolver isso na minha cabeça. Aí depois veio o Platão com essa lacrada aí, eu falei, tá. Então o problema não estava necessariamente comigo. Estava com ele também. Aí você para e pensa, você fala, nossa, mas eu tô passando exatamente pela mesma situação. Reconsidera. Veja dentro dessa perspectiva de que Platão disse, de que Platão coloca. Gente, a pessoa já está te agredindo para manter você ali.
É difícil, né? Não é triste quando a gente entende que alguém, para poder manter a gente ali, precisa necessariamente nos diminuir, ao invés de exaltar nossas qualidades? Quando é que a gente vai parar para pensar numa coisa dessas, né? Nunca. Porque você é o ofendido da história. Vai chegar um momento que você vai falar, não, chega, não dá. Como foi para mim. Chegou um momento, falei, não dá. Eu acordei uma manhã, falei, a partir de hoje eu não quero mais, acabou. Gente, eu sou um ser humano, como assim? Meu bem-estar antes de qualquer coisa, né? Só que assim, a partir do momento que a gente entende uma coisa dessa, aí a gente sai muito daquela posição de vítima, sabe? E aí você usa a sua inteligência para compreender o outro. E você se penaliza. Você fica com dó. Se eu ainda estivesse casada com meu ex-marido, quando eu entendi isso, eu sentaria com ele numa boa, explicaria para ele, olha, a coisa está funcionando assim, assim, assim. Eu entendo você, só que você está tomando o caminho errado. Não é apontando só os meus defeitos. Você precisa também apontar as qualidades. Porque querendo ou não, nós precisamos de reforço positivo, como eu disse, em tudo na vida. Você precisa de alguém que coloque você para frente, que te empurre para frente, para cima, para os lados, se precisar. Você está casado para isso. A vida é a dois, não é um só. Então, se você estiver passando por isso, pensa comigo. Não é mais correto? Senta lá com seu parceiro de vida e fala, ó, parceiro, você está fazendo errado. Não é assim que funciona. Olha que gostoso. Você pegar uma situação que de repente está minando um casamento, como minou o meu. E consegue inverter a situação, gente, com um detalhe. Uma única ideia colocada por um filósofo tão incrível como é Platão, por isso que eu digo, nós vamos explorar muito Platão aqui. Porque Platão é ferramenta para a gente trazer para a vida mesmo, sabe? Pensamento platônico, gente, eu acho incrível. Tem lá as suas partes que, né? Não é aquelas coisas, ninguém é perfeito, eu discordo de Platão em alguns aspectos, assim como eu discordo de Spinoza em alguns aspectos, discordo de Nietzsche, que eu amo de paixão, discordo de Jung em algumas coisas. Mas olha, gente, o que uma frase é capaz de fazer? Um ponto de vista. Aí eu virei para Platão quando eu li a primeira vez, falei, nossa, mas por que você não me contou isso quando eu ainda estava casada? Tinha salvado um casamento. Gente, vamos mudar as coisas aí? Vamos sair daquela posição feia de vítima, né? Vamos compreender o parceiro, sentar e conversar um pouquinho e renovar aí as forças dessa relação, tá bom? Beijo.